E eu quero transformar o pensamento de vocês, tornar possível enxergar o YouTube como algo sério, que pode mudar suas vidas. E quando eu falo transformar a vida, cara, tipo, não é ganhar dinheiro com AdSense. Ah, eu vou ganhar dinheiro com AdSense, vou ficar rico. Não, cara, é sobre ganhar dinheiro, é sobre você ser próspero, isso sim. Vou deixar aqui embaixo o link pra você conhecer. Clica, só pra você assistir o vídeo na outra página, né? Que é eu mesmo falando o que você vai encontrar lá dentro. E aí você vai para a seleção. E como é que foi essa tua chegada na seleção? E a construção desse time para chegar ao Tetra em 94? Olha, desde o primeiro momento, nas entrevistas coletivas e com os jogadores, estamos aqui com um único objetivo, é voltar a ser campeão do mundo. Então isso aí foi martelado mentalmente, aí veio o Evandro Mota, na parte de motivação, nos ajudou bastante com palestras bem objetivas, os grandes campeões, como se formam os grandes campeões, o que é necessário. Eu me lembro de coisinhas assim, tão simples, que eles acabavam se cobrando. Quando te pediram alguma coisa, não faça simplesmente aquilo. Faça aquilo que te pediram e 10% a mais. Ou seja, dê sempre um pouco mais. Na parte emocional, na parte física, na parte técnica, na parte tática, um pouquinho mais de sacrifício. Então, esse foi uma coisa que ajudou muito no grupo. E o grupo estava realmente querendo ser campeão do mundo. Estava unido, querendo ser campeão do mundo. Foi importante ter um grupo centrado, pensando em ser campeão do mundo, voltar a ser campeão depois de 24 anos. Então, todos sabiam daquela responsabilidade e acabou a gente tendo um tempero muito grande, que a eliminatória foi muito pesada para a gente. Havia uma cobrança exagerada, eu diria, até, por que isso tudo? Só porrada todo dia, toda hora, foi um negócio assim terrível. O grupo teve que se unir, entrar numa redoma, nada vai nos afetar. Nós temos um objetivo que é primeiro classificar. E tinha um adversário pesado, que era o Uruguai, no grupo. Primeiro classificar, conseguir a classificação. E depois pensar na Copa. E durante esse período a gente foi formatando a equipe. Começamos num 4-3-3, depois acabou num 4-4-2. E ficou assim até a Copa e durante muito tempo. Aí você me perguntar como é que foi essa formatação do 4-3-3 para o 4-4-2. Aconteceu por acaso, como ocorre muita coisa no futebol por acaso. Por exemplo, o Piazza, às vezes, Piazza foi deslocado para a zaga, para ser zagueiro. Não, Piazza jogou de zagueiro porque houve 2 jogos amistosos que os 2 zagueiros estavam machucados. Tinham sido operados, aí o Piazza era quem melhor se adaptava. E o Zagallo botou o Piazza, entre aspas, para quebrar o galho. Ele jogou tão bem que houve mais um jogo, os zagueiros continuavam machucados. O Zagallo manteve o Piazza. Ele foi bem. Aí acabou. Fizemos o terceiro jogo, o último jogo aqui no Brasil, foi em São Paulo, não me lembro quem era o adversário, nós ganhamos de 1-0, acho que foi em Romênia, não me lembro quem foi o adversário, foi o terceiro jogo aqui no Brasil, Piazza de zagueiro, de quarto zagueiro, foi muito bem. Chegou no México, fizemos 3 amistosos antes da Copa, 3 ou 4, Piazza manteve o Zagallo manteve o Piazza e pronto, fomos à Copa com o Piazza. Foram coisas que aconteceram por acaso. Agora, o treinador teve a sensibilidade, a percepção de saber que ele podia contar com aquele jogador e manteve o Piazza ali. E aconteceu com a gente também. Nós começamos num 4-3-3, tivemos 2 jogos amistosos contra a França, contra a Inglaterra em Wembley, e depois arranjaram um jogo contra o Milan. Foi num sábado contra a Inglaterra em Wembley, acho que foi 0-0 ou 1-1. Nós empatamos o jogo. E depois contra o Milan, que simplesmente tinha sido tricampeão, um jogo para coroar o tricampeonato, a festa do tricampeonato. O time tinha Van Basten, o Rijkaard, o Donadoni, o Baresi, era um senhor time, era uma verdadeira seleção. A seleção do mundo. Era uma verdadeira seleção do mundo. E o Brasil foi jogar contra essa verdadeira seleção fantasiada de Milan, entre aspas, né? E ganhamos de 1-0. Nesse jogo, o São Paulo exigiu o retorno do Raí. Então, nós perdemos o homem de meio de campo. O Dunga estava conosco, ele veio da Copa de 90, você conheceu aquela história toda, era Dunga, ele veio quietinho, nós gostávamos dele, sabíamos que ele seria útil em algum momento. Eu falei, é hora de Dunga e Mauro Silva.
Chamei os dois, conversei, fizemos um treino tático, os dois se ajeitaram, arrumamos o time e ganhamos dessa seleção italiana, que era o Milan, de 1-0. E dali para frente a gente não mexeu mais até a Copa. Continuaram os dois. Continuaram os dois, era o Erivelto, depois saiu, entrou o Zinho, mas a estrutura básica do time eram os 4 zagueiros e aqueles 2 homens. E 2 atacantes, sempre 2 atacantes. Era Bebeto e Careca, depois Bebeto e Romário, sempre 2 atacantes. Nós nunca abrimos mão de ter 2 atacantes natos. Era um 4-4-2 bem claro. Ô, Parreira, e antes... E isso ficou. Antes era Raí, Luiz Henrique, era Mauro Silva, Luiz Henrique e Raí, eram 3. Na frente, não me lembro quem era Careca, Bebeto e Elivelto, que fazia um 4º homem pela esquerda. E aí no meio, depois do 4-4-2, ficou Mauro Silva, Dunga, o Zinho e o Raí na direita. E o Raí. Quando o Raí caiu de forma e tal, teve alguns problemas de ordem técnica, de ordem física, o Raí se mudou para o futebol francês, foi transferido e ficou 1 ano sem jogar. Isso pesa muito, irmão. Aquela adaptação do treinador, entra, não entra. Depois ele se firmou e virou até um grande ídolo do Paris Saint-Germain, mas coincidiu com a ida dele para lá e Copa do Mundo, irmão. Ele não estava no top da melhor forma. Assim mesmo eu mantive o Raí, ele jogou 2 partidas, entrou o Mazinho, aí o time equilibrou mesmo.